Oiê, tudo bem com você? Bora para mais uma receita com uma pitadinha de terapia junto. Eu sou Caroline Cavallari, sou terapeuta sistêmica e nutricionista. Então eu trago para você receitas com algumas reflexões. E hoje a gente vai fazer um chai delicioso. É uma receita de chai que eu dei uma adaptada das receitas que você encontra em vários lugares, né? Obviamente é a minha receita de chai. E sabe uma coisa muito importante nessa receita? O equilíbrio das coisas. E a gente já vai falar sobre isso. Então você vai precisar de uns 300 ml de um leite ou leite vegetal. Aqui eu tô usando leite vegetal. 200 ml de água, 3 ramas de canela, umas 2 florzinhas de anis, uns 3 cravos mais ou menos, 2 colheres de sopa de chá mate, 1 colher de sopa de açúcar mascavo e um pedaço de gengibre. Vamos lá! Comece colocando a água numa chaleira, os 200 ml lá de água que a gente já combinou. 2 ramas de canela. Pega um negocinho de anis bem bonito, tá? Não vai pegar um negócio misto que vai ficar sem graça. Então, ó. Uma florzinha bem bonitinha de anis. Uma coisa legal do chai é que ele é um mix de especiarias, né? Então, dá pra pôr cardamomo, dá pra pôr erva doce, dá pra colocar açafrão, que fica uma delícia. Você pode também inventar aí na sua casa com outras especiarias. Não, vou pôr o açúcar por último. As 2 colheres de mate. O gengibre, que eu vou precisar lavar ele, cortar, enfim. Espera lá que eu já volto. Gente, eu adoro gengibre. Ele dá esse fundinho meio ardidinho e ao mesmo tempo ele esquenta o chá ou a refeição. Além de usar o gengibre nos chás e tudo mais, também fica super gostoso usar em carnes, em sopas, em outras preparações, como uma forma de tempero e como uma forma de acrescentar uma função ali, porque ele tem um potencial anti-inflamatório, ele ajuda quando a gente tá com uma dor de garganta e tal, então usa gengibre. Pronto. Gengibre descascadinho, bem lavadinho. Ixi. Pronto. Aí a gente coloca aqui. Eu gosto dele que dê pra sentir o gosto de gengibre, né? Então, por isso que eu coloco esse pedação aqui. Mas se você não é muito fã de gengibre, pode colocar menos. Esse é um ponto. O equilíbrio das coisas, que vai também muito do sabor. Aqui eu trago as quantidades de um sabor que eu já testei 1,5 milhão de vezes nessa casa e foi a nossa receita favorita. Então, talvez você faça e perceba, eu gosto disso aqui diferente, eu gosto um pouquinho mais doce, menos doce. Mais gengibre, menos gengibre. Mais canela, menos canela. Por último, a gente vai colocar o açúcar. 1 colher de sopa de açúcar. E eu quero te trazer uma reflexão sobre o açúcar. Eu gosto de usar aqui o mascavo, porque na minha percepção ele deixa um sabor bem especial e diferente. O que acontece? Ai, gente, o açúcar. O açúcar, ele fala muito sobre a busca por colo. E nessa receita, ele, na minha percepção, ele é essencial. Ele é o que vai acentuar o sabor das outras coisas e vai fazer chai ser chai. Agora, na vida, o açúcar te leva por um colo, por um acolhimento, por uma busca por algo que vai meio que pra dentro. E o excesso de açúcar não é legal. O excesso de açúcar, ele te paralisa. O excesso de açúcar te faz, talvez, ficar no colo da tua mãe. Quantas vezes, quando a gente busca o açúcar com frequência ou em grandes quantidades, na verdade, você está buscando outra coisa. Você está buscando esse colo, essa sensação de segurança, numa ilusão de que o doce vai te fazer descansar. Mas não é o doce que faz a gente descansar. É a gente não ter canseira, a gente não ter preocupações no sentido de uma confiança na vida. E na minha percepção, confiança na vida é confiar em Deus. Isso é uma construção pautada num relacionamento de intimidade, que a gente literalmente constrói, dia após dia. O açúcar, ele não o açúcar literalmente, tá? Mas o doce da vida, ele é necessário. E o doce da vida pode vir
numa fruta, num abraço, num colo, literalmente, numa possibilidade de aconchego e acolhimento. Assim como o sal, que também traz um tanto de coisas para a nossa vida. O sal, na vida, ele traz a disciplina, ele traz a assertividade, mas o excesso de sal te deixa rígida. O excesso de sal te leva para um controle, que também não é saudável. Então, na vida e no chai, a gente precisa de equilíbrio. E é isso que é esse convite. Que você possa olhar para a tua existência, para aquilo que você tem vivido ultimamente e refletir um pouquinho. Será que tem excesso de açúcar? Será que tem excesso de sal? Será que tem falta de confiança? De onde vem esse medo? De onde vem essa falta de confiança? E ó, ele já ferveu. Foi o tempo certinho. A hora que ferve, a gente deixa ferver 1 minutinho mais ou menos, abafa uns 15 minutos e aí mistura com o leite vegetal. Então a gente vai deixar ele tampadinho, esperando um pouco. E enquanto isso, esquente o leite em outro lugar, porque senão ele gruda tudo nas especiarias e vira um negócio. Aqui, uma coisa que também vale. Como eu gosto de fazer com leite vegetal, eu deixo o chá bem forte, né? E acrescento o leite. Mas você também pode fazer com leite em pó. Então dá para colocar os 500 ml de água no chá mesmo e mistura ali na proporção de leite em pó para ele ficar saboroso. A hora que o leite esquenta, a gente coa o chá quente dentro do leite quente e está pronto. Então, a hora que o leite ferve, a gente... Ferve assim, né? Esquenta. Eu gosto das coisas pelando de quente, gente. Nem recomendo, mas... A hora que ele tá bem quentinho, a gente mistura com o chá. Que, olha, você vai ver na cor, ele tá bem escuro o chá, ele tá bem forte. Cuidado pra não deixar cair tudo dentro do chá. E servimos. Bem quentinho. Ele fica, gente, com um aroma, queria que vocês pudessem sentir esse aroma. E sabe com o que combina super esse chai? Com o pão de beijo, que tá na receita passada. Pode voltar lá para pegar a receita, que fica uma delícia. Uma coisa importante. Se você for tomar um chai ou pão de beijo, são duas fontes, são duas coisas que tem açúcar, que tem uma farinha e tudo mais. Então, é importante que junto você tenha algum alimento que seja fonte proteica e junto com uma gordura. Então, come com um ovinho mexido, um tofu temperadinho, porque se você comer, por exemplo, o pãozinho com esse chai que tem açúcar ou o chai sozinho, ele tem açúcar, então vai fazer um pico glicêmico, não faça isso. Come com uma coisa que vai ter segurar o índice glicêmico. Um ovo mexido ou um tofu mexido é uma excelente estratégia. Se você gostou dessa receita, inscreva-se no canal, me ajuda aqui, envia para alguém, deixa um comentário para o YouTube entregar esse conteúdo para outras pessoas. Bora juntas? Um super beijo, agora sim!